O canal fez um levantamento sobre os salários das estrelas da televisão aberta brasileira. O levantamento é baseado em fontes de extremo prestígio, e na descrição do vídeo colocamos a lista das fontes destes dados. Vejam agora a lista dos top 10 maiores salários da televisão brasileira. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Sempre vamos nos esforçar para trazer um ótimo conteúdo para você. Obrigada! E não esqueça de ativar o sininho para ser avisado do nosso próximo vídeo. 10º lugar, Celso Portiolli. Portiolli ganha algo em torno de R$800 mil. Celso Portiolli pode ser considerado há décadas um gigante na publicidade nacional. Como se diz no jargão publicitário, Celso Portiolli entrega ao cliente. Em outras palavras, as empresas que anunciam com ele jamais se arrependem. Entre salário e publicidade no SBT, deve tirar algo em torno de R$800 mil ou mais. Porém, assim como Rodrigo Faro, Portiolli costuma aparecer em muitas campanhas publicitárias, as quais negocia por fora do contrato com o SBT. 9º lugar, Galvão Bueno. Galvão recebe R$900 mil mensais de salário. São raras as campanhas e empresas que podem se dar ao luxo de ter Carlos Eduardo dos Santos, mais conhecido como Galvão Bueno, como garoto propaganda. Por não realizar tantas propagandas, Galvão acaba por ganhar um pouco a menos que outros apresentadores da televisão brasileira. Uma curiosidade sobre o apresentador e locutor é que Galvão também é um próspero produtor de excelentes vinhos. E alguns de seus vinhos mais modestos custam algo na casa dos R$300 a garrafa. 8º lugar, William Bonner. Bonner fatura R$1 milhão mensais, como apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional. Parece pouco, mas vale lembrar que estamos falando de um apresentador de telejornal. Em 2020 passou a ser investigado pela Receita Federal. Ele foi multado e pagou, mas rejeita a punição e está recorrendo da autuação. Segundo ele próprio informou, seu contrato com a Globo hoje é de pessoa física, ou seja, é R$1 milhão registrado em carteira de trabalho. Fora isso, ele também tem uma gordíssima participação nos lucros e receitas anuais na Globo. 7º lugar, Eliana, com salário estimado em R$1 milhão. Depois de Fátima Bernardes, Eliana é provavelmente o maior nome feminino da publicidade brasileira. Eliana também é uma estrela da propaganda que atrai um espectro muito grande de consumidores. Não só agrada mulheres, que é um público majoritário de Fátima Bernardes, por exemplo, como também agrada aos homens. Dito isso, a estimativa é que, entre propagandas e salário, ela faça retiradas mensais no SBT na casa de R$1 milhão, sem contar que seu programa ser semanal, fora as campanhas publicitárias privadas. 6º lugar, Rodrigo Faro, com R$1 milhão de salário mensal. Embora não esteja atravessando a melhor das fases no Ibope, ainda assim Faro continua com forte apelo publicitário. Entre salário e publicidade, Rodrigo Faro extrai cerca de R$1 milhão por mês na Rede Record. Mas isso não é nada perto do iceberg de dinheiro que Faro ganha com campanhas publicitárias particulares. Ano após ano, mês após mês, a gente sempre vê Faro anunciando produtos e serviços não só na TV, mas na internet, jornais e revistas. 5º lugar, Ratinho. O apresentador do SBT fatura R$1 milhão. Embora esteja em baixa em audiência nos últimos anos, Ratinho ainda é uma potência salarial. Trabalha com um sistema de parceria com o SBT e recebe uma fortuna mensal com publicidade. O SBT até se arrependeu desse modelo de parceria, quando percebeu os enormes ganhos do apresentador, e tentou mudar o contrato para um salário fixo. Ratinho, que não é bobo, obviamente disse não. 4º lugar, Fátima Bernardes. Com R$2 milhões a ex-senhora Bonner pode deixar a Globo este ano, mas nem precisa mais se preocupar com o trabalho. Estima-se que Fátima Gomes Bernardes receba mensalmente, entre salário e merchandising, cerca de R$2 milhões, às vezes até mais. Seu poder junto ao mercado é enorme, e diferentemente de muitas estrelas, ela é amada pelos telespectadores da classe A até a classe E. Ou seja, Fátima é amada pelos anunciantes também. Em 3º lugar, Luciano Huck. Luciano ganha entre 3 e R$3 milhões. Huck já ganhava muitíssimo bem no Caldeirão, mas sua migração para os dias de domingo deu um grande salto em seus vencimentos, que sempre foram muito parrudos. Apesar de fazer apenas um programa semanal, voltamos a repetir que a tabela comercial da Globo, tanto para comerciais, quanto para patrocinadores, é com certeza o maior entre as emissoras de televisão do Brasil. E Huck também é um excelente vendedor. Sua imagem é muito forte diante de anunciantes e especialmente do público AB. Em 2º lugar, Faustão, com salário em torno dos R$3 milhões. Fontes ouvidas na Band garantem que a nova estrela da casa obtém cerca de R$3 milhões mensais, entre salário e participação em anúncios. Isso representa quase o mesmo que Faustão recebia na Globo, mas vale lembrar que na Globo era apenas um programa por semana. A explicação está nas tabelas comerciais das duas emissoras. O valor pago por anunciantes para a Globo deve ser por volta de 10 vezes mais cara que a da Band. Faustão é um colosso publicitário. Não só tem um enorme poder de vendas, como também atrai e negocia às vezes pessoalmente o patrocínio de empresas. Provavelmente o maior garoto propaganda do Brasil da atualidade. E que não precisa mais de dinheiro. Hoje trabalha por amor mesmo. Em 1º lugar, Silvio Santos. R$10 milhões por mês. Em 2015, Silvio Santos chegou a recusar uma proposta de R$100 milhões da JBS para estrelar uma propaganda da Friboi.
Seria a primeira vez na vida que Silvio Santos faria propaganda para terceiros. Isso porque até hoje, ele apenas anunciou os produtos de suas empresas. E suas empresas pagam a ele como um garoto propaganda de luxo, com certamente o maior cachê do país. Além disso, ele recebe um vultoso prolabore mensal do SBT e do grupo Silvio Santos. Segundo a Forbes, sua fortuna líquida é estimada em 2 bilhões e 700 milhões de reais, com uma renda mensal estimada em 10 milhões de reais. Isso quer dizer que Silvio Santos fatura 120 milhões de reais por ano. É com certeza o maior salário da televisão brasileira. E lembrem-se, não deixem de se inscrever no canal, sua inscrição e curtida, que não vão levar o tempo nem de 2 piscadinhas. É muito importante para mim. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, e espero todos vocês no nosso próximo vídeo.